Olá pessoal, vamos ao teste de número 80. Tente acertar 25 perguntas das 35 perguntas deste teste. Boa sorte a todos! Pergunta número 1. O nome Big Brother para o reality show foi inspirado no livro O Poder do Hábito, A Revolução dos Bichos, 1984 ou Um Pouco de Ar, por favor. Resposta: 1984. No livro, a Inglaterra é comandada por um regime totalitarista em que todos são vigiados pelo Grande Irmão. Pergunta número 2. Na mitologia nórdica, Thor é o deus da sabedoria, do mal, da beleza ou do trovão? Resposta: Deus do trovão, equivalente a Júpiter na mitologia romana. Pergunta número 3. Qual é a primeira camada, de baixo para cima, da atmosfera? Exosfera, troposfera, termosfera ou mesosfera? Resposta: troposfera. Pergunta número 4. Chamamos de Guerra Fria ao período de tensão que houve entre Estados Unidos e União Soviética, Irã, Iraque ou Coreia do Norte? Resposta: União Soviética. Pergunta número 5. O processo de pasteurização é conhecido pela sigla THU, UHT, HTU ou UTH? Resposta: UHT, Ultra High Temperature, temperatura ultra alta. Pergunta número 6. Por quantos anos Dom Pedro II foi imperador do Brasil? 19, 29, 39 ou 49? Resposta: 49. De 1840 até a proclamação da República em 1889. Pergunta número 7. Antes de ser brasileiro, o Acre pertencia a Portugal, a Espanha, a Bolívia ou a Colômbia? Resposta: pertencia à Bolívia. Passou a ser território brasileiro por tratado com a Bolívia no início do século XX. Em 1962 passou à categoria de Estado. Pergunta número 8. De qual estado brasileiro é originário o ritmo musical chamado maracatu? Ceará, Pernambuco, Amazonas ou Pará?
Resposta: Pernambuco. Surgiu no Brasil colônia. Sua dança conta com figurinos extravagantes da cultura africana, indígena e portuguesa. Pergunta número 9. Qual dos portos abaixo é o mais movimentado? Santos, São Paulo, Paranaguá, Paraná, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Santarém, Pará. Resposta: Santos, São Paulo. Pergunta número 10. Solano Lopes foi presidente do Uruguai, da Bolívia, do Paraguai ou do Chile? Resposta: do Paraguai. Francisco Solano Lopes foi presidente durante a Guerra do Paraguai. Foi morto por brasileiros na Batalha de Cerro Corá. Com sua morte, a guerra chegou ao fim. Pergunta número 11. O que é um androide? É um avatar? É um disco voador? É um extraterrestre ou um autômato? Resposta: autômato, que tem figura e movimentos de um ser humano. Pergunta número 12. Em que século iniciou-se o período da escravidão no Brasil? 15, 16, 17 ou 18? Resposta: século XVI. Foi no início da colonização, por volta de 1530. Os portugueses começaram a usar escravos nas lavouras e, posteriormente, na mineração. Pergunta número 13. Em que cidade se passa a série The Simpsons? Riverside, Greenfield, Springfield ou Jacksonville? Resposta: Springfield. A série, que é uma sátira ao estilo de vida americana, teve início em 1989. Pergunta número 14. Em 1961, o russo Yuri Gagarin deu uma volta completa em redor da Terra em 106 segundos, 106 minutos, 106 horas ou 106 dias? Resposta: 106 minutos. Foi a primeira viagem humana em torno da Terra. Pergunta número 15. Em que revolução o grupo favorável à situação era chamado de Chimangos? Revolta da Armada, Guerra do Contestado, Revolução Farroupilha ou Levante do Forte de Copacabana? Resposta: Revolução Farroupilha. Os revoltosos eram os maragatos, que eram identificados pelo uso de um lenço vermelho no pescoço. Pergunta número 16. O norte-americano Paul Jackson Pollock foi um famoso astronauta, pintor, ator
ou atleta? Resposta: pintor. Pollock foi referência no movimento do expressionismo abstrato e se tornou conhecido por seu estilo único de pintura por gotejamento. Pergunta número 17. Sambaqui é algo relacionado com pescaria, música, engenharia ou arqueologia? Resposta: arqueologia. São depósitos constituídos por material orgânico deixado por povos pré-históricos que vai se empilhando ao longo do tempo. Pergunta número 18. Qual destes animais é um anelídeo? Tartaruga, sapo, minhoca ou formiga? Resposta: minhoca. Anelídeos são animais que têm o corpo formado de uma série de segmentos que parecem, como o próprio nome sugere, anéis. Pergunta número 19. Qual era o primeiro nome do Marechal Deodoro da Fonseca? Francisco, Manuel, Pedro ou José? Resposta: Manuel. Pergunta número 20. Franz Liszt foi um grande compositor, cientista, imperador ou inventor? Resposta: compositor. Nascido na Hungria, esse compositor viveu no século XIX e foi considerado o maior pianista de sua época. Pergunta número 21. Quem fundou a República Popular da China? Xi Jinping, Hu Jintao, Mao Tse-tung ou Deng Xiaoping? Resposta: Mao Tse-tung. A República Popular da China foi fundada em 1949. Pergunta número 22. O apartheid foi um regime que foi implantado em Uganda, no Senegal, no Congo ou na África do Sul? Resposta: África do Sul. Foi um regime de segregação racial que durou como política oficial no país de 1948 até 1994. Pergunta número 23. Um déspota é um herói, um entusiasta, um covarde ou um tirano? Resposta: um déspota é um tirano. Pergunta número 24. A Babilônia ficava no território onde hoje é Israel, Iraque, Itália ou Turquia?
Resposta: Iraque. Pergunta número 25. O romance Guerra e Paz aborda a vida de várias famílias aristocráticas inglesas, francesas, russas ou alemãs? Resposta: russas. O cenário desse romance de Leon Tolstói é a guerra da Rússia contra Napoleão Bonaparte, que culminou com a invasão da Rússia pelas tropas de Napoleão. Pergunta número 26. Duas cidades foram alvos da bomba atômica na Segunda Guerra. Uma foi Hiroshima e a outra foi Nagoya, Kawasaki, Yokohama ou Nagasaki? Resposta: Nagasaki. Nagasaki foi atingida 3 dias depois de Hiroshima. Pergunta número 27. Em que país iniciou-se a Revolução Industrial? Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra ou França? Resposta: Inglaterra. Esse pioneirismo é atribuído à Inglaterra porque foi lá que surgiu a primeira máquina a vapor. Pergunta número 28. Em quantas zonas a cidade de Berlim foi dividida após a Segunda Guerra Mundial? 2, 3, 4 ou 5? Resposta: 4. As forças aliadas que ocuparam essas zonas foram França, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. Pergunta número 29. Qual é a capital da Síria? Istambul, Damasco, Riad ou Cabul? Resposta: Damasco. Pergunta número 30. A palavra lítico é relativa a fogo, a água, a madeira ou a pedra? Resposta: a pedra. Pergunta número 31. Quem inventou a dinamite? Guglielmo Marconi, Benjamin Franklin, Alfred Nobel ou Nikola Tesla? Resposta: Alfred Nobel. Nobel fez várias contribuições para a ciência. Patenteou 355 inventos. Ficou mais conhecido por ter deixado sua fortuna para criar o Prêmio Nobel. Pergunta número 32. Angelim é um tipo de madeira, rocha, metal ou areia? Resposta: madeira. Extraída da árvore de mesmo nome, o angelim é uma madeira fácil de ser trabalhada e com tempo de vida útil bastante longo.
Pergunta número 33. De Richelieu era bispo, cardeal, arcebispo ou papa? Resposta: cardeal. Cardeal de Richelieu. Viveu entre os séculos XVI e XVII. Foi primeiro-ministro da França e estabeleceu a monarquia absoluta por 18 anos. Pergunta número 34. Fulgêncio Batista foi derrotado na Guerra do Paraguai, na Revolução Cubana, na Revolução Boliviana ou na Revolta dos Marinheiros? Resposta: Revolução Cubana. Os líderes revolucionários foram Fidel Castro, Raul Castro e Ernesto Che Guevara. Pergunta número 35. Qual destas palavras compostas perdeu o hífen? Pré-história, inter-relação, super-homem ou pôr-do-sol? Resposta: pôr-do-sol. Pré-história e super-homem não perderam o hífen porque o segundo elemento começa com H. Homem e história. Inter-relação não perdeu o hífen porque o prefixo termina em R. Inter. Bem, espero que tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.